Fala galera, bem-vindos ao canal Estúdio Mandacaru Games. Meu nome é Charles Tenório e eu serei seu mentor para que juntos possamos desbravar esse mundo de criação de jogos. Já coloquei uma imagem bem legal, uma música de fundo que vai ser a música do nosso jogo, uma das músicas, tá? E na nossa primeira aula nós vamos começar a criar a documentação do nosso próximo game, que será chamado, adivinha? A Lenda do Samurai. Tanto é que a gente tem essa imagem aí de referência bem massa de um samurai, tá? Nessa jornada iremos explorar a história por trás desse mundo fantástico e definir um GDD inicial, com todas as mecânicas e referências que serão utilizadas no jogo. E é claro, planejar a criação de personagens incríveis que irão guiar o jogador nessa aventura épica. Nosso objetivo é criar uma experiência envolvente e emocionante para os jogadores. Estamos muito animados para compartilhar essa jornada junto com todos vocês, beleza? Então vamos começar. Eu criei aqui já de início um GDD e ele vai ficar disponível para vocês, ou seja, seria a documentação do nosso jogo. E aí você pode adaptar a seu bel prazer, tá? Nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? O GDD ele é um documento usado por muitas empresas, beleza? E aí ele é o guia de, por exemplo, você tem uma equipe enorme, então você tem que saber, por exemplo, dividir o pessoal de arte, qual é o tipo de arte que a gente vai usar, o pessoal de cenário, quem cria o level design, qual é a experiência que eu quero passar para o jogador em termos de som, de ambiente. E você tem equipe de tudo, tem o que é dos efeitos especiais, então há uma gama de informações que elas precisam andarem juntos, tá? E aí como as empresas elas trabalham com várias pessoas, elas utilizam esse documento como consulta e obviamente ele vai ser alterado. No nosso caso aqui, como nós estamos iniciando todos, e às vezes a gente produz até um jogo só, mas aí você já fica familiarizado que é legal sempre documentar teu jogo, para até que você consiga produzir um jogo com uma qualidade melhor, tá? Tem muita gente que consegue pegar o jogo e já fazendo ele sem planejamento, mas a chance disso dar errado é grande. Mas acontece. Então vê só, voltando aqui, esse documento eu vou deixar disponível lá para downloads, beleza? Não tem problema, tanto quanto os assets que a gente vai usar. Então vamos lá, a primeira coisa que eu coloco é a capa, né? O GDD aqui, ele tem um desenhozinho do boneco que vai ser usado lá no nosso jogo. Ele está na versão 1.0 porque esse normalmente sofre alterações, ou seja, de repente eu crio uma mecânica. A gente vai falar mais sobre isso quando estiver desenvolvendo o jogo, propriamente dito, a gente está no planejamento, que aí ela precisa ser alterada. Eu venho aqui no GDD e modifico, tá? Esse documento é bem dinâmico. Ele tem, a primeira coisa que eu boto é o nome do autor, ou vários autores que tem aqui. Ele tem o título, tanto faz ser em português como em inglês. Aqui a gente botou os dois tipos, inglês e português, tá? A Lenda do Samurai, ou The Legend of Samurai, beleza? Aqui ele tem uma história. Vê, tem jogo que precisa de história, tem jogo que não precisa, mas o ideal é sempre que, se você puder criar uma história, dependendo do elemento que você vai fazer do jogo, você cria, tá? No caso da gente aqui, todos os jogos eles terão histórias, beleza? Não precisa ser aquelas histórias bem aprofundadas, mas sim algumas histórias. Para que usa história? Porque a humanidade, ela até hoje sobrevive contando histórias, beleza? Se tu pegar o sucesso da Netflix e outros canais, eles fazem o quê? Contam história. E o videogame não é diferente, só que você conta uma história interativa onde você faz parte dessa história, o jogador interage com aquele mundo que você está criando. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui. Há muitos anos atrás, os grandes guerreiros que morriam como heróis eram lembrados por suas façanhas em batalhas e seus descendentes desfrutavam de honra e prosperidade. Aqueles que se desenrolavam, ou que se desonravam, eram banidos. Apenas restavam para eles uma vida sem propósito, cheia de bebedeiras e mortes vergonhosas. No entanto, alguns buscavam uma segunda chance e tentavam ajudar em lugares desprotegidos, onde não havia mais esperança para os homens. Esses guerreiros ficaram conhecidos como Ronis, ou samurais sem seus senhores. Em um lugar distante, conhecido como Terras Altas, esse vai ser o mundo do nosso jogo, a gente tem uma pequena introdução, tá? Havia uma aldeia constantemente atacada por criaturas que se alimentavam de carne humana e destruía tudo em seu caminho. Os aldeões lutavam para resistir, mas só conseguiam adiar o problema. Até que um dia, um mago chegou à cidade e secretamente fez um acordo com as forças das trevas.
para que o mal parasse de atacar. No entanto, havia um preço terrível que matava a pobre cidade a cada dia, ou seja, aos poucos. Então, a cada lua cheia, crianças eram levadas para fora da aldeia para serem recolhidas pelas bestas, normalmente um casal de crianças. Era feito um sorteio e os filhos eram oferecidos em favor da sobrevivência do lugar, ou seja, tem um acordo. Os monstros vinham recolher as crianças e em troca não atacavam mais os povos, então eles tinham algum tempo aí para se recomporem. Mas em uma noite, um samurai chamado Kyoto chega ao lugar e se depara com um monstro tentando levar crianças. E ele consegue impedir os monstros, acabando com as feras de uma forma como ninguém havia conseguido antes. Logo um alvoroço de gritos e alegria e revolta toma conta do lugar. Uma mãe chora aos pés do guerreiro por ter seus filhos salvos, mas outros aldeões acham que agora os monstros vão acabar com todos. Então o samurai decide sair para combater o mal que vive nas profundezas das montanhas. Veja só, nessa história aqui a gente já criou um conflito. A gente tem um dilema aqui. Tem alguém que quer a ajuda do cara e tem alguém que não quer a ajuda do cara porque há consequências para isso, beleza? O que é legal criar jogos é que você pode trabalhar esses dilemas, né? Sempre tem que ter escolhas e consequências. Então vamos lá. Aqui eu tenho as informações gerais depois da história. Ela pode ser maior ou menor, depende do jogo que você esteja criando. Aqui eu tenho informações gerais. Eu boto aqui: A Lenda do Samurai é um game de aventura que tem como referência dois jogos de samurai, Samurai Machushi, A Horda e Shuki Kataza e Katana Zero. São esses dois jogos que eu peguei como referência, tá? O objetivo do jogo: o jogador deverá derrotar hordas de monstros enquanto resgata crianças da vila e ainda descobre os segredos que se escondem atrás do mago misterioso que fez o acordo entre o mal e os moradores da vila, beleza? Há um mistério que a gente vai descobrir ele aí durante o jogo, tá? Meu japonês não é tão fluente, por isso que eu me embananei naquelas palavras ali, mas são dois jogos de referência, beleza? Vamos lá, o conceito do jogo. Vê, o jogo ele segue um conceito de pixel art, beleza? E normalmente eu misturo ele com um cartoon, é um cartoon mais puxado para pixel art, mas que ele vem dando certo aí nos projetos que eu venho fazendo, tranquilo? Tem dado um resultado positivo. Ele é um jogo de plataforma 2D e ele está sendo desenvolvido para computador e para web. Você pode mesclar esses dois e futuramente a gente pode jogar ele para mobile, mas de início ele vai ser para Windows. Tem um executável, você baixa ou jogar pela internet. Público-alvo, isso é bem importante. O público nosso alvo vai ser jovens e adultos com interesse por jogo 2D de plataforma, com gênero ação e aventuras. Eu esqueci de botar com elementos de RPG que vai ter, tá? Atrativo do jogo, você tem que saber, pô, meu jogo vai ser bom em quê? Nesse caso aqui, como a gente é um jogo pequeno, vai ser rico em uma história recheada de mistério, ou seja, é algo que estimule o jogador a querer descobrir o que está acontecendo ali. O que eu descobri é o seguinte: se o jogo tiver uma boa iluminação, tiver um ambiente de som e tiver uma boa história, o jogador vai jogar teu jogo, tá? O que ele não pode jogar é uma coisa mal feita, mal planejada, realmente fica complicado. E que o jogo seja divertido, não seja um jogo chato. A engine que a gente vai usar, eu vou deixar o link dela aí, é a Game Engine GDeveloper 5. Pra gente iniciar, a gente vai ver outras engines mais à frente no canal, mas essa é a inicial. Os interfaces têm elementos gráficos, eu tenho o texto, eu vou ter a parte de diálogos, né? Eu vou ter a arte que eu já botei, pixel art com cartoon, eu tenho o som, trilha sonora, inclusive essa trilha sonora ela é free. Tenham cuidado com as músicas que você pega, nem toda música você pode usar para não correr em direitos autorais. A gente vai ter conceitos de mapas e cenários e algumas imersões que justificada para quê? Para que a gente tenha uma imersão melhor, né? Algumas propostas de imersão, como o som, por exemplo, um jogo com um som legal, ele consegue fazer com que o jogador adentre naquele mundo, faça parte daquele mundo, junto com a história, beleza? Aqui eu tenho algumas coisas do cenário. Eu vou ter uma aldeia chamada A Joia da Montanha, eu vou ter o interior dessa aldeia, eu vou ter florestas, vou ter rios, vou ter caverna, vou ter cidades perdidas, vou ter montanhas. Posso ter mais cenário? Posso, depende do contexto. Tenho personagens. Meus personagens pode ser aqui um samurai, tem um mago, um lenhador. Então assim, eu tenho uma lista de personagens aqui que eu consigo trabalhar dentro do meu jogo, beleza? Como será a nossa gameplay? O que é a gameplay? Será quando a pessoa for jogando. Eu vou ter algumas missões, que é as quests. O cara pode achar tanto resolver alguns enigmas quanto achar tesouros e, obviamente,
resgatar crianças perdidas. Mas o objetivo do jogo é ele combater o mal, tá? E conseguir restabelecer sua honra. As mecânicas são pular, baixar, andar, correr, salto duplo, interagir com alguns elementos do cenário, ataque com espada e lançar magia. Ele vai salvar seu progresso, né? Tem aqui o salvamento do progresso. Eu tenho também alguns controles, serão setas direcionais, o ataque é a seta que a gente vai usar, a tecla que a gente vai usar para o ataque, tecla de interação, né? Se eu vou usar o mouse, o menu com o mouse e algumas outras ferramentas. Nem tudo vai estar aqui, a gente vai fazer isso aos poucos, tá, galera? Isso aqui é mais para a gente ter um norte aqui. Esse documento vai estar disponível para vocês. Eu tenho aqui algumas imagens de referências. Lembra que a referência não é cópia, é para você se basear. Tá vendo aqui, ó? A primeira imagem, a segunda imagem dos jogos que eu falei para vocês. Uma imagem aqui que eu gosto muito de usar o DeviantArt para quê? Para que eu consiga me inspirar melhor. E aqui, ó, mais imagem de referência, beleza? Essa aula foi para apresentar o que é que qual é o caminho que a gente vai seguir. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar esse documento mais uma vez disponível, aliás, lá, aí no link nos comentários, né? Espero que vocês gostem do canal. Na próxima aula a gente já vai efetivamente começar a colocar a mão na massa. Eu vou dar uma pausa aqui para esse vídeo não ficar longo demais. Um abraço para todos do canal, bem-vindo aí, se inscrevam, deixem um like, indiquem nosso canal para mais pessoas e a gente vai ter umas surpresas aí bem legais. Com tipo, eu vou sortear umas camisas aí pra galera que tá bem engajada no projeto, ok? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.